O modelo ASAD faz um estudo inicial das flutuações econômicas, mostrando como que a nossa produção total, que é a oferta, e a demanda por bens e serviços, que é a demanda, vão se equilibrar para determinar o nível de preços e a renda de um país. Para a gente compreender o lado da oferta, é importante que vocês saibam que ela vai depender de 3 fatores produtivos. O primeiro é o capital, que aqui está representado por K. O segundo é a mão de obra, que está representado por L. E o terceiro é a tecnologia, que está representado por T. E aí, a nossa função produtiva vai ser a seguinte: a gente vai ter que a nossa oferta ela vai depender desses 3 fatores. E além disso, a gente tem que esses 3 fatores produtivos vão apresentar uma produtividade positiva, mas eles vão ter retornos marginais decrescentes. Então, se uma empresa contratar mais trabalhadores, por exemplo, a gente vai ter um aumento da produção, porque eles têm uma produtividade positiva. Mas cada trabalhador novo, ele vai adicionar menos resultado do que o anterior, justamente porque a gente vai ter retornos marginais decrescentes. E o mesmo vale para os outros fatores produtivos, para K e para T. Para a gente entender como a firma representativa vai determinar o seu nível de produção, é importante que a gente entenda como se dá o equilíbrio no mercado de trabalho. Então, começando aqui pela demanda por mão de obra, a gente vai ter que supor que K e T são dados, né? O capital e a tecnologia. Então, as oscilações que ocorrerem no nível de produção vão depender exclusivamente de alterações no nível de mão de obra. Então, para maximizar o lucro, a firma vai fazer o seguinte: ela vai fazer a receita total dela menos o custo total, derivar isso em relação a L, né, porque vai depender apenas da mão de obra, e igualar a zero. A receita total vai ser dada por P, que multiplica o Qzão, que depende do K, do L e do T, mas aqui K e T são dados, menos o custo total, que é o custo com mão de obra, o custo com capital e o custo com a tecnologia. Só que aqui, como a gente vai derivar em relação a L, então, a gente pode desconsiderar essa parte aqui que não depende de L, porque quando a gente for derivar em relação a L, essa parte vai ficar zerada, né? Aqui o custo com capital, por exemplo, ele vai ficar zerado quando a gente derivar em relação a L. Então, a gente vai ficar apenas com a parte que tem P vezes Q, que depende de L, menos o salário nominal vezes L. Derivando isso em relação a L e igualando a zero, a gente vai ficar com P, que multiplica a quantidade de mão de obra demandada, menos o salário nominal igual a zero. Aí a gente vai passar esse salário nominal para o outro lado, ele vai ficar positivo, e depois a gente passa o P dividindo o salário nominal para encontrar o salário real. Então, a gente vai ter que a quantidade de mão de obra demandada para maximizar o lucro dessa empresa vai ser tal que o custo do trabalhador por hora adicional se iguale à produção adicional gerada por esse trabalhador. Então, como eu falei, o W dividido por P ele vai ser o salário real, o PMGL vai ser justamente essa produtividade marginal do trabalhador. Então, graficamente, a gente vai ter que a demanda por mão de obra vai ter esse formato aqui. Ela vai ser decrescente, porque, como a gente viu, ela vai ter retornos marginais decrescentes. O aumento da demanda ela vai depender de um aumento em K ou T, porque aumentos no capital ou na tecnologia vão aumentar a produtividade do trabalhador, então as empresas vão estar mais dispostas a contratar mais trabalhadores pelo mesmo salário real. Já na oferta de mão de obra, a gente tem que os trabalhadores vão definir como alocar o seu tempo entre trabalho e lazer. Então, a gente vai ter que a oferta vai depender de quantas horas os trabalhadores estão dispostos a trabalhar, dependendo do salário real. Então, essa oferta vai ter que ser positiva, porque quanto maior for o salário, maior vai ser a oferta de trabalho. Só que a gente tem que entender também esse conceito aqui de efeito renda e efeito substituição. Porque quando a gente tem um aumento do salário, no caso aqui do efeito renda, a gente tem que os trabalhadores vão ser incentivados a reduzir as suas horas trabalhadas. Isso porque eles alcançariam o salário que eles recebiam antes trabalhando menos. Então, eles optariam por mais lazer do que trabalho. Esse aqui é o efeito renda. Já o efeito substituição vai sugerir que o lazer se tornou mais caro. Isso porque as horas trabalhadas estão valendo mais, né? Porque o salário real aumentou. Então, o custo de oportunidade de lazer também aumentou. Então, nesse caso aqui do efeito substituição, o trabalhador vai preferir trabalhar mais horas. E é justamente esse efeito substituição que o modelo vai assumir. A gente vai considerar que o efeito substituição é preponderante. Então, aqui nesse caso, a nossa oferta de mão de obra vai depender do salário real, que é o Wzinho dividido por P. Quanto maior for ele, maior vai ser a oferta de mão de obra. Para achar o equilíbrio no mercado de trabalho, a gente tem que igualar a curva de oferta de mão de obra à curva de demanda por mão de obra. E aí a gente vai encontrar um par ordenado que vai ser esse L de equilíbrio aqui, que é o nível de contratação de equilíbrio, e um salário nominal de equilíbrio.
E a gente vai ter essa forma aqui, graficamente. A gente vai ter a curva de oferta sendo crescente, a curva de demanda sendo decrescente, e aí o ponto em que essas curvas se cruzam, a gente vai ter o L, que é o nível de contratação, e o W dividido por P, que é o salário real. Para entender a determinação da renda de equilíbrio, a gente tem que considerar K e T dados. Então, como a gente viu anteriormente, oscilações no nível de produção vão depender exclusivamente de alterações no nível de mão de obra contratada. Então, a gente vai ter que o nível de contratação que equilibra o mercado de trabalho, que é aquele L asterisco, vai determinar a capacidade produtiva máxima, que é o Q asterisco. Então, graficamente, a gente tem isso daqui. A gente vai ter um nível de contratação que equilibra o mercado de trabalho e, a partir dele, a gente vai encontrar essa capacidade produtiva da firma representativa. Eu trouxe um exercício numérico que diz o seguinte: seja uma economia cujo mercado de trabalho tem oferta e demanda dadas por, respectivamente, o LS, que é a oferta, é igual a 200 mais o salário real, e a demanda é igual a 500 menos o salário real. A questão também dá o K, que é igual a 50, e a função de produção é dada por K vezes L. Aí ela pede para a gente calcular os valores de salário real, a mão de obra contratada e a produção de equilíbrio. Como a gente viu, para a gente achar a produção de equilíbrio, a gente tem que saber qual que é o nível de contratação que equilibra o mercado de trabalho. Então, aqui a gente vai ter que, primeiramente, igualar o LS ao LD. Quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar já o salário real, e aí a gente vai poder substituir esse salário real em uma das curvas, né? Porque isso aqui já é o salário real de equilíbrio, porque a gente igualou as duas. Então, substituindo isso em uma das duas curvas, a gente vai achar a mão de obra contratada que equilibra o mercado de trabalho, e aí sim a gente vai poder substituir ela nessa função de produção aqui e também substituir o K que a questão já deu. Então, a gente vai poder achar aqui o salário real, a mão de obra contratada e a produção de equilíbrio. Então, a gente vai começar igualando o LS a LD. Então, o nosso salário real de equilíbrio vai ser 150. Agora, como a gente já tem um salário real que equilibra o mercado de trabalho, a gente pode só substituir ele em uma das curvas, como eu falei. Eu vou substituir aqui na de oferta, então a gente vai ter que o L, o nível de contratação que equilibra o mercado, vai ser dado por Então, o nível de contratação é 350. Aí, agora a gente vai usar esse nível de contratação que equilibra o mercado de trabalho aqui nessa função de produção para a gente achar qual que é a produção de equilíbrio. Aí, a gente vai substituir o K também. Então, a gente vai ficar com Y igual a 50 vezes 350. Então, o nosso nível de produção vai ser esse daqui. Agora a gente vai ver como a visão clássica e a visão keynesiana vão abordar alguns pontos, como a oferta agregada, o crescimento e o desemprego. Começando aqui com a abordagem clássica, a gente tem que a principal hipótese deles é que o salário nominal vai ser flexível no longo prazo. Então, aqui começando com a oferta agregada, a gente vai ter que, como esse salário nominal é flexível, né, na abordagem clássica, então todo ajustamento econômico que ocorrer na economia vai ser dado por meio do salário nominal, porque ele é flexível na visão clássica. Então, a gente vai ver agora a oferta agregada conforme essa ideia de flexibilidade do salário nominal. Aí eu peguei esse exemplo aqui da professora, que diz que houve um aumento no nível de preços. Então, aqui, esse aumento no nível de preços, né, ele vai, consequentemente, gerar uma diminuição do salário real, porque o salário real é a divisão do W pelo preço. Então, essa diminuição do salário real vai fazer com que aumente a demanda por mão de obra, mas, ao mesmo tempo, vai ter também uma diminuição da oferta de mão de obra, porque os trabalhadores não vão querer trabalhar agora, já que eles vão receber um salário menor. Então, esse desequilíbrio aqui no mercado de trabalho, ele não vai durar na visão clássica, porque a gente vai ter um salário nominal flexível. Então, basta que a gente altere, né, o salário nominal. Nesse caso aqui, a gente vai ter que aumentar o salário nominal para voltar ao equilíbrio inicial. E aí a gente vai ter restaurado o nível de contratação que trazia o equilíbrio no mercado de trabalho e também restaurado lá o salário real inicial, que é o salário real de equilíbrio. Então, a curva de oferta na visão clássica, ela vai ser vertical, justamente porque a gente vai ter esse salário nominal flexível. Então, quando houver alguma mudança no nível de preços, basta que a gente também mude esse salário nominal, que é flexível, para voltar ao equilíbrio que a gente tinha anteriormente. Então, aqui é o gráfico da oferta agregada na abordagem clássica. A gente vai ter uma curva vertical em um nível Q de produção. Como a gente tem, né, uma oferta agregada que é vertical,
um crescimento na visão clássica vai acontecer somente com alterações, né, com aumentos em K ou T, porque aí a gente vai aumentar a produtividade dos trabalhadores. Então, na visão clássica, a gente vai ter que o crescimento vai acontecer com expansões em K ou T. Já sobre o desemprego, como eu falei, os clássicos vão considerar que não existe o desemprego involuntário. Isso porque, para eles, os desequilíbrios que ocorrem lá no mercado de trabalho, como eu falei, vão ser corrigidos com variações no salário nominal. Então, para ele, o desemprego só vai existir nas seguintes possibilidades. Quando a gente tiver um desemprego voluntário, que é quando o trabalhador escolhe não aceitar uma oferta de trabalho. Tem também o desemprego friccional, que é aquele período em que a gente tem um desemprego temporário, né? Quando o funcionário está entre trocar de empresa, entre um emprego e outro, que é chamado de desemprego friccional, e quando a gente tem a rigidez de preços e salários nominais. Então, para os clássicos, vai existir o desemprego somente nessas três possibilidades, no desemprego voluntário, no desemprego friccional, ou quando a gente tiver um salário nominal rígido. No caso deles, eles acreditam que é flexível, então, para eles, não existe o desemprego involuntário. Agora, sobre a abordagem keynesiana, a gente vai ter aqui que a principal hipótese deles é a rigidez do salário nominal no curto prazo. Então, aqui na parte de oferta agregada, a gente vai ter que o ajustamento econômico ele vai ocorrer por meio da quantidade, não por meio de alterações no salário nominal, como ocorre lá na abordagem clássica. Isso porque aqui no caso dos keynesianos, a gente tem um salário nominal rígido. Então, eu peguei um exemplo também lá do slide da professora para a gente entender como que isso funciona. Então, aqui nessa situação, a gente tem uma redução do nível de preços. Então, nesse caso aqui, como é uma redução do nível de preços, nosso salário real vai aumentar. Então, aqui a gente vai ter uma diminuição da demanda por trabalho, né? Porque as empresas vão contratar menos, já que o custo real da mão de obra aumentou. E também a gente vai ter um aumento da oferta de trabalho. Isso porque as pessoas vão estar mais dispostas a trabalhar, já que o salário real aumentou. Então, aqui nesse caso, o desequilíbrio no mercado de trabalho ele não vai ser ajustado automaticamente por uma redução, né, no salário nominal, porque como a gente viu, os keynesianos consideram que o salário nominal é rígido. Então, isso não vai ser possível fazer esse ajuste por meio de alterações no salário nominal. Então, a gente vai ter aqui um novo equilíbrio no mercado de trabalho, com um menor emprego, né, um menor L de equilíbrio e um maior salário real. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma menor oferta. Então, aqui a oferta agregada na abordagem keynesiana, ela vai ser positivamente inclinada, porque a gente tem um salário nominal rígido. A nossa curva de oferta na visão keynesiana, ela vai ser positivamente inclinada, como eu falei. E aí, a gente vai ter aqui, nesse caso, né, a redução do preço, vai reduzir também a nossa quantidade ofertada. Então, ela iria aqui do P asterisco e do Q asterisco para P' e Q'. Na abordagem keynesiana, a gente tem que o crescimento econômico pode apresentar desvios em relação ao produto potencial da economia, isso devido à hipótese de rigidez dos salários nominais. Além disso, essa hipótese também vai influenciar a questão do desemprego, isso porque aqui na visão keynesiana a gente vai ter a existência do desemprego involuntário, que é quando a gente tem trabalhadores dispostos a trabalhar por um salário real que não conseguem encontrar emprego a esse nível de remuneração que eles querem. E foi o que aconteceu no exemplo que eu dei anteriormente, né? Como a gente viu, houve um aumento do salário real, aí houve um aumento também da oferta de mão de obra, mas teve uma redução da demanda por mão de obra. Então, houve aqui um desemprego involuntário, né? Tinha mais gente querendo ser contratada a um nível de remuneração, mas tinha também menos contratações a esse nível de remuneração. Então, houve aqui um desemprego involuntário. No equilíbrio do modelo SAD, a gente pode analisar como as variações nos preços, na demanda agregada ou na oferta agregada afetam a economia e também os seus impactos. Então, vendo aqui as variações na demanda agregada, na abordagem clássica, a gente vai ter que variações na demanda não vão impactar o nível de renda ou produto agregado. Isso porque a gente tem a hipótese da flexibilidade de salários nominais. Então, eu peguei aqui esse exemplo da professora que disse que houve uma expansão da demanda agregada. Então, a gente pode analisar, né, essa expansão através desse gráfico aqui. Então, aqui nesse gráfico, a gente está vendo o equilíbrio do modelo SAD, que é quando a gente tem a oferta agregada igual à demanda agregada. O primeiro equilíbrio é dado aqui nesse ponto Q de equilíbrio, P0, que é quando a gente tem a demanda agregada passando pela a curva de oferta agregada, que é essa vertical. Só que a demanda agregada, ela se deslocou para a direita porque houve um aumento dela, né? Então, ela passou a ser essa DA linha. Então, aqui nesse ponto Tzinho, né, quando a gente tem o preço zero, a gente vai ter um excesso de demanda. E esse excesso de demanda, ele vai ser corrigido através do aumento de preços. Só que, como a gente viu, na abordagem clássica, a gente também pode mudar o salário nominal, né, porque ele é flexível. Então, aqui a gente poderia aumentar o salário nominal numa mesma proporção do aumento do preço que a gente teve aqui. Então, dessa forma, a gente ia manter o salário real que a gente tinha e, assim, a gente também iria manter o Q de equilíbrio que a gente tinha anteriormente. Então, aqui
na abordagem clássica, um aumento da demanda, ela não vai aumentar a produção, ele vai apenas aumentar o nível de preços. E na abordagem keynesiana, a gente vai ter o princípio da demanda efetiva, que diz que variações na demanda agregada vão ter impacto sobre o nível de produto observado. E isso ocorre devido àquela hipótese de rigidez dos salários nominais. Aí eu peguei aqui esse exemplo do slide da professora que diz que houve uma expansão da demanda agregada. Então, a gente vai analisar como que essa expansão da demanda agregada vai impactar o nível de produção dessa economia conforme a visão keynesiana a partir desse gráfico aqui. Então, nesse gráfico, a gente tem que o equilíbrio inicial do modelo ASAD é dado pelo Q asterisco e P asterisco. E aí, essa expansão da demanda agregada, fez com que a curva de demanda se deslocasse para a direita e se tornasse essa curva DA'. E também ela fez com que houvesse um aumento do nível de preços. Só que, como a gente viu, na visão keynesiana, a gente tem os salários nominais rígidos. Então, se os salários nominais são rígidos e houve um aumento no preço, a gente vai ter uma redução do salário real. E se houve uma redução do salário real, então a gente vai ter um desequilíbrio no mercado de trabalho. Então, esse desequilíbrio no mercado de trabalho vai gerar uma maior contratação. Isso porque vão ter mais empresas querendo contratar, já que elas vão ter que pagar um salário subótimo. E como a gente viu, se a gente tem um nível de contratação maior, a gente tem também um nível de produção maior, porque o nível de produção vai depender desse nível de contratação que a gente encontra lá no mercado de trabalho. Então, aqui a gente houve também um aumento da quantidade. Aí a gente tem um novo equilíbrio no ponto Q' e P'. Agora, sobre variações na oferta agregada, a gente tem que a oferta agregada só vai variar quando a gente tiver mudanças no capital ou na tecnologia. Um aumento no capital, por exemplo, vai permitir que a economia produza mais com menor custo. Isso porque um aumento no capital vai aumentar a produtividade. Então, se a gente está produzindo mais com menor custo, a gente vai ter também uma redução nos preços. Dessa forma, a gente vai ter um aumento na produção e também um aumento no poder de compra da população. E isso é válido para ambas as abordagens. Aí eu trouxe aqui um gráfico que mostra essa expansão na oferta agregada, Então, aqui na abordagem clássica e na abordagem keynesiana, a gente teve que ambas as curvas de oferta agregada se deslocaram para a direita. E houve um aumento da produção e uma redução do preço nos dois casos. Então, a gente vê que, no caso de variações na oferta agregada, um aumento na oferta agregada não vai gerar, não vai ter um viés inflacionário. Ela vai apenas expandir o produto potencial. Para finalizar, eu trouxe um exemplo que pede para a gente explicar a dinâmica de ajuste no modelo ASAD caso haja uma redução na demanda agregada, no curto prazo e no longo prazo. Esse curto prazo aqui está se referindo à visão keynesiana, então a gente vai considerar um salário nominal rígido, e o longo prazo aqui está se referindo à visão clássica, então a gente vai considerar que o salário nominal é flexível. Para a gente entender a dinâmica de ajuste no curto prazo, eu trouxe esse gráfico para a gente poder fazer a análise. Como a gente pode observar, o equilíbrio inicial aqui era dado por Q', P', que é justamente aqui nesse ponto em que a oferta agregada se iguala à demanda agregada. Porém, a questão nos disse que a demanda agregada diminuiu, então a nossa demanda agregada se deslocou para a esquerda e passou a ser essa demanda linha aqui. E com essa redução da demanda agregada, a gente vai ter, então, um pressionamento dos preços para baixo. Então, o preço asterisco, ele vai passar a ser preço linha. E como a gente sabe, o salário real, ele é calculado dividindo o salário nominal pelo preço. E o salário nominal aqui no curto prazo vai ser rígido. Então, se a gente tem um salário nominal rígido e tem uma diminuição dos preços, a gente vai ter, então, um aumento do salário real. E esse aumento no salário real vai acabar gerando um desequilíbrio no mercado de trabalho. Isso porque a gente vai ter que as empresas elas vão reduzir a demanda por mão de obra e os trabalhadores eles vão aumentar a sua oferta de mão de obra. Então, a gente vai ter um excesso de oferta no mercado de trabalho. Como resultado desse excesso de oferta no mercado de trabalho, a gente vai ter um menor nível de emprego. Então, a gente vai ter uma diminuição da produção, que é justamente aqui a redução do Q asterisco para o Q'. Então, o mercado aqui no modelo ASAD, ele vai ter um novo equilíbrio, justamente aqui nesse ponto Q', P'. Para a gente entender como a dinâmica do ajuste vai funcionar no longo prazo, eu trouxe esse gráfico aqui com a oferta de longo prazo, essa oferta vertical. Então, o equilíbrio inicial aqui vai ser dado por um P asterisco e um Q asterisco. Só que aqui a questão diz que a demanda agregada diminuiu, então ela se deslocou para a esquerda e passou a ser essa demanda DA'. Essa redução na demanda agregada vai gerar inicialmente um excesso de oferta no mercado, bem aqui nesse ponto T, isso considerando um preço asterisco. Então, para equilibrar o mercado, a gente vai ter que o preço vai diminuir de preço asterisco para preço linha. Então, como a gente viu, o salário real é dado por W dividido por P.
E aqui nesse caso, a gente teve também uma redução do preço. Só que aqui no caso do longo prazo, a gente vai ter que os salários nominais, eles são flexíveis. Então aqui o salário nominal ele vai poder reduzir também para que a gente mantenha o mesmo salário real e assim a gente vai manter também o mesmo nível de equilíbrio. Então, com essa redução aqui do salário nominal, o mercado de trabalho ele estaria em equilíbrio e a gente manteria a mesma produção que é asterisco.